Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Boa noite. A essa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Que é Márcio Russo, do canal Russo Vasco aí. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Desculpa aí, galera. Estou um pouquinho meio revoltado. Com a situação que aconteceu hoje à tarde. E a gente vai falar aqui, a gente vai detonar, porque não é possível, né, que isso está acontecendo com o Vasco. O Vasco vai ter um clássico diante do Fluminense, né, com seu mando. Eu vou abrir aqui a tela aqui, dar essa notícia e dar minha opinião. Detonar, principalmente essa diretoria de merda no Vasco da Gama. Vamos lá. É impressionante, gente. É um jogo onde a gente vai ter um clássico diante do Fluminense, com a estreia do Bahia no Rio de Janeiro. Vamos lá. É impressionante, meus amigos. Vamos lá. Eu não consigo entender essa porra, cara. Vamos lá. Vasco e Fluminense pode ser transferido para Volta Redonda. É isso mesmo, meus amigos. Volta Redonda. Nem São Januário, nem Cariacica, nem Newton Santos ou Manaus. O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, deve ser realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Como manda o script, o Vasco enviou, via Federação do Rio, uma solicitação à Prefeitura de Volta Redonda, por sua vez, que deu ok, para que o clássico seja realizado no Raulino. O jogo, a princípio, está marcado no dia 16 desse mês, no sábado. A tendência é que a mudança do local da partida seja oficializada nos próximos dias. Em reunião com presença da imprensa na quarta, o Vasco informou que ainda trabalhava para jogar o clássico em São Januário com torcida. O estádio não abre os portões para o público desde o dia 22 de junho, na derrota para o Goiás pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da decisão da Justiça comum para que não haja jogos com público no estádio, também existe uma determinação da Polícia Militar, com a data de 29 de maio deste ano, no sentido de proibir distribuição de torcedores com proporção de 50% para cada time, os dois. Realização de qualquer clássico regional em São Januário. Além da necessidade de reverter a sua situação na Justiça, portanto, o Vasco ainda precisa entrar em um acordo com a PM para mandar no estádio um jogo contra o Fluminense. Antes disso, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo para enfrentar o Bahia em Salvador. Tá aí, meus amigos, Volta Redonda. Olha só.
uma cidade maravilhosa, muitos vascaínos, vai ser legal para os vascaínos de lá, mas é um estádio, meus amigos, que acomoda aí, no máximo, aí 15 mil torcedores, para os torcedores. O Vasco já vai perder 5 ou 10%, praticamente vai ter só 12 mil vascaínos no estádio para ver a estreia do Bahia, para ter um clássico contra o Fluminense. Eles conseguem colocar o jogo no estádio menor que São Januário. O Vasco tinha que não poderia ser São Januário. A gente já fala aqui que não poderia ser São Januário, que é um jogo de alto risco. Mas por que o Engenhão? O Botafogo recusou? É isso que eu quero saber, eu quero ter informações sobre isso, porque o certo seria o Engenhão. Só se o Botafogo brecou a situação e não quis alugar para o Vasco da Gama, né? O jogo aí, Vasco e Fluminense, para o Vasco da Gama. Então, mas é impressionante, Se fosse assim, eu colocaria num estádio lá em Manaus, né, onde vai comportar mais de 50 mil torcedores, né, com toda certeza, para ter mais público do Vasco. E botar 5% ou 10% para eles. Aí vocês me colocam num estádio com 15 mil torcedores, aonde o Vasco ainda vai ter que botar 5 ou 10% do Fluminense, porque é a lei do torcedor. E aí o Vasco, no máximo, aí vai ter 12 mil a 11 mil torcedores dentro do estádio. Puta que o pariu, é muita burrice e sacanagem dessa diretoria de merda do Vasco. Não é possível você me colocar um jogo no estádio para 15 mil, onde o Vasco não vai colocar os 15 mil, porque tem que dar 10% do Fluminense ou 5%. É impressionante como a gente aqui, cara, está puto com a situação do Vasco, porque a Justiça do Rio de Janeiro está sacaneando o clube, mas essa diretoria omissa, essa diretoria de merda, tinha que botar pelo menos no estádio que comporte mais de 60 mil torcedores. Colocaria em Manaus. O jogo em Manaus. Né? Se não pode no Newton Santos, em Manaus. Agora, você vai me colocar um jogo num estádio para 15 mil torcedores, aonde o Vasco vai ter que botar aí 2 ou 3 mil para o Fluminense, e aí só vamos comportar 12 mil numa estreia do Paê. É brincadeira, meus amigos. É brincadeira. É inadmissível essa notícia, né? Com todo respeito, eu acho que o povo de Volta Redonda merece, com certeza, jogos do Vasco lá, mas não dessa magnitude no clássico diante do Fluminense. Com a estreia do Paê. Né? A gente poderia colocar um outro jogo contra um América Mineiro, né? Um jogo contra o Bragantino, ok, mas um clássico do Fluminense, você colocar já diminuir os torcedores que querem ir ao estádio, que São Januário já é pequeno, imagine Volta Redonda. Se São Januário já é pequeno, imagine Volta Redonda. Você tira, né, vários vascaínos que queriam ir no jogo. Eu não vou poder ir ao jogo. Vou largar 2h30 da empresa, né? Não tem como eu sair de 2h30 e pegar um carro com um amigo ou ir na rodoviária para ir ver o jogo. Até eu não vou poder ir ver esse jogo, porque o jogo é muito longe, é em Volta Redonda. Então vai tirar muitos e milhares de vascaínos que queriam ver essa partida, né? E eles conseguem me colocar o jogo no estádio onde comporta 15 mil torcedores e o Vasco só vai ter direito de colocar 12 no máximo. É impressionante o que esses caras fazem, é impressionante. Eu não sei se é 15 ou 20 mil, eu estou nessa dúvida aqui, mas mesmo assim, se for 20 mil, meus amigos, não é um jogo para colocar em Volta Redonda. Não é um jogo de aclamação. Bota lá em Manaus, onde comporta 60 mil torcedores. Bota no estádio lá no Maranhão, que também tem um estádio gigantesco do torcedor vascaíno, mas não no estádio, né, que é menor ainda que São Januário. Eu não sei se eu também, depois de meus amigos me coloquem aí, estou na dúvida se é 15 mil ou 20 mil, mas eu acredito que o estádio Volta Redonda é ainda menor que do Vasco. É menor que do Vasco. Né? Eu acho que a gente aqui está detonando, porque não é possível, né? Tudo que está acontecendo, os caras ainda me arrumar uma partida, né, da tal importância, né, que o Vasco vai ter para tirar os torcedores do Vasco do próprio jogo. Se o Vasco já não está podendo ser Januário, Maracanã, infelizmente, não pode, porque os caras armaram a situação do gramado. Vão abrir a porra do estádio no dia seguinte, na final da Copa do Brasil. São bons de pilantras também, o Fla-Flu. Né? São bons de pilantras também. Tudo contra o Vasco. Mas a diretoria do Vasco consegue ser ainda pior que tudo. Né? Consegue ser pior que tudo e vai aí
praticamente aí tirar o torcedor vascaíno do jogo contra o Fluminense, porque vai botar no estádio de Volta Redonda, onde comporta pouco menos aí de 15 a 20 mil. A gente não tem a noção total do estádio, mas eu acho que é menor que São Januário. Eu não consigo entender, eu não consigo pensar, né, que esses caras, dessa diretoria do Vasco, faz com o Cruz Maltino. É brincadeira. É brincadeira. Não sei por que o Engenhão não pode, né? Parece que o Engenhão não pode ser no Engenhão, é porque o Botafogo deve ter brecado. Esse jogo, se não é no Maracanã, seria no Engenhão, onde comporta 40 mil torcedores. Mas é isso aí, essa notícia que a gente está passando para vocês. E praticamente aí, pelo jeito, o jogo Vasco-Fluminense vai ser no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Meus amigos, povo de Volta Redonda, vocês têm todo o direito de assistir jogos do Vasco da Gama. Mas o Vasco tem que botar seus jogos, se for em Volta Redonda, um jogo contra o América Mineiro, contra o Bragantino, um grau do jogo, da importância com a estreia do Paê, não poderia ser em Volta Redonda, porque você vai tirar milhares de torcedores do Vasco para ver essa partida. Porque o certo era um jogo ser no Maracanã, mas os vagabundos lá, os pilantras da dupla Fla-Flu, da diretoria, sacanearam e armaram a situação desse gramado no Vasco não jogar no diante do Fluminense, com o Vasco colocar 90% contra 10 deles. Foi tudo armação. E, infelizmente, a gente tem que, de novo, tomar no cu novamente devido a esses pilantras aí, porque pensam que o Maracanã é deles. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor e uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco. Valeu, pessoal. Desculpe pelo desabafo, mas eu não consigo entender quanto essa diretoria do Vasco faz tanta merda com o nosso clube. Valeu, pessoal.